dos computadores mais velozes do mundo, o simulador terrestre. São 5.000 computadores interligados para processar dados na velocidade impressionante de 35 trilhões de cálculos por segundo. O supercomputador prevê padrões do clima e das condições climáticas. O simulador terrestre divide a atmosfera e os oceanos em milhões de setores e analisa a temperatura, o vento e as correntes oceânicas para criar um planeta virtual como a Terra. Já sabemos que a maior parte do aquecimento ocorrido nos últimos 50 anos foi causado pela atividade humana, quer dizer, geramos e lançamos gases do efeito estufa na atmosfera da Terra. Nós pegamos esta informação e a inserimos em imensas simulações de computador. Podemos simular o que talvez acontecerá em várias partes do mundo nos próximos 100 anos. O simulador terrestre previu um desastre natural no litoral do Brasil. Isso demonstrou o poder do supercomputador. Em agosto de 2004, ele previu a passagem do primeiro furacão no litoral brasileiro. Quando a tempestade surgiu, os cientistas ficaram impressionados. Nunca um furacão tinha sido visto tão ao sul, 2.880 quilômetros abaixo do Equador. Fiquei surpreso, na realidade posso usar esse termo. Não temos experiência sobre isso, é um fenômeno que acontece nos trópicos, né? Então, realmente nós estranhamos muito o que estava acontecendo. No Centro de Voos Espaciais Goddard, os cientistas também rastreiam formações climáticas anormais. Nós duvidamos no começo, mas com o passar das horas ficou evidente. Aquilo era mesmo um furacão. Todas as provas que vimos de vários satélites nos 2 dias seguintes indicaram de forma cada vez mais convincente. Um furacão categoria F1 ia atingir o litoral do Brasil. Nunca um furacão havia surgido tão ao sul. As simulações mostram que estamos criando condições que às vezes provocarão furacões em locais onde eles nunca surgiram. O furacão, também chamado de ciclone e tufão, forma-se geralmente numa área em torno do Equador e se desloca para latitudes mais altas. Não havia registro de furacões ao sul do Atlântico. Além disso, essa área de baixa pressão formou-se não nos trópicos, mas numa zona temperada. A tempestade foi batizada de Furacão Catarina. Ela matou 11 pessoas e destruiu e danificou milhares de casas. A tempestade traria quantidades imensas de chuva, 60 centímetros em 48 horas. Uma combinação de ondas de tempestade e o transbordamento de rios inundariam as ruas da cidade e áreas vizinhas. Com ventos de 288 quilômetros por hora, as lojas e casas de Shikoku seriam dizimadas. Árvores imensas seriam arrancadas do chão durante o ataque impiedoso do tufão. Ninguém sairia ileso do bombardeio do tufão de categoria 5. As fiações elétricas seriam derrubadas e a maior parte da cidade ficaria na escuridão, comprometendo os resgates. O tufão de Shikoku foi uma amostra apavorante do futuro numa simulação de computador. Mas a violência do furacão Katrina, que devastou New Orleans e a região do Golfo, foi verdadeira. As ondas de calor são outro problema letal do aquecimento global. Desde a Revolução Industrial, o dióxido de carbono aumenta velozmente. As temperaturas globais subiram cerca de 9 graus e a previsão é de que esquente ainda mais. Nos próximos 100 anos, no ano 2100, a Terra aquecerá de 1,4 graus até 5,8 graus Celsius. A temperatura poderia subir acima de 50 graus. Em alguns locais, as temperaturas elevadas serão uma ameaça à vida.
O calor matou mais de 10 mil pessoas só na França. Na Europa, as mortes foram mais de 30 mil. O simulador terrestre prevê um aumento global nas mortes causadas pelo calor nas décadas futuras. As zonas vermelhas mostram as áreas de maior risco. Na Europa, regiões frias serão atingidas por temperaturas fatais. A previsão mostra que temperaturas mortíferas podem também atingir China, Japão e o resto do leste da Ásia. O Dr. Larry Kalkstein, da Universidade de Delaware, usa as informações do supercomputador para calcular mudanças futuras nas mortes urbanas devido a ondas de calor. Em Tóquio, as mortes podem aumentar 2,5 vezes em 50 anos. Após 100 anos, as mortes poderão aumentar 11 vezes. Em Londres, esse aumento chegará a 47 vezes em 2100, e em Nova York haverá 43 vezes mais mortes causadas pelo calor no mesmo período. Os cálculos das 6 maiores cidades do mundo mostram um grande aumento nas mortes causadas por altas temperaturas nos próximos 100 anos. Os resultados foram mais devastadores nas cidades ao norte, regiões frias atualmente. Não são só os pastos que estão morrendo. Do outro lado do mundo, as florestas tropicais brasileiras estão desaparecendo. A água e a vegetação interagem para formar o ecossistema rico da floresta amazônica. Atravessando a floresta está o maior rio do mundo em volume de água, o Rio Amazonas. Em agosto e outubro de 2005, houve uma estação de seca recorde e o mundo viu uma amostra de como o Rio Amazonas pode ficar daqui a 100 anos. Este curso d'água poderoso, que atinge quase 10 quilômetros de largura em alguns trechos, literalmente secou. O verde claro é grama. Ela cresceu no leito exposto do rio. Em alguns pontos, o nível da água caiu absurdamente, entre 5 e 10 metros. Os peixes mortos flutuavam. Quando o nível da água desceu, a água restante não continha oxigênio suficiente para manter os peixes vivos. Eles se tornaram um alimento fácil para os carniceiros. 48 anos que eu tenho aqui, nesse local, morando aqui, e nunca tinha visto uma seca dessa que nem aconteceu esse ano, né? Porque ainda está morrendo lá dentro, mas não estamos mais pegando devido à água estar poluída já pela mortandade que morreu, né? A seca rigorosa foi atribuída às estranhas temperaturas quentes na superfície do Oceano Atlântico. Geralmente, o ar que suga a umidade das águas do Atlântico paira sobre a bacia do Amazonas e atinge a Cordilheira dos Andes. Na medida em que o ar sobe, as nuvens se formam e despejam a umidade em forma de chuva. A chuva evapora para formar mais nuvens novamente e o ciclo continua. Mas em 2005, as altas temperaturas da superfície do oceano aqueceram o ar, criando uma corrente de ar ascendente sobre o Atlântico. A corrente de ar ascendente formou nuvens no local. Elas caíram em forma de chuva sobre o oceano. O ar seco se espalhou. O resultado: o Rio Amazonas ficou coberto por uma corrente de ar seco descendente. Isso quebrou o ciclo e impediu a queda da chuva. O simulador terrestre prevê que, com o aquecimento da Terra, as águas dos oceanos da América do Sul ficarão ainda mais quentes. A corrente de ar descendente de 2005 poderia se reproduzir sem parar, levando à aridez. A bacia do Amazonas secaria. Que efeito isso teria sobre a floresta tropical amazônica? O Dr. Peter Cox, do Conselho de Pesquisa Ambiental Natural na Grã-Bretanha,
realizou uma simulação da floresta amazônica no ano de 2100. O resultado foi chocante. A simulação mostra as mudanças nas florestas, numa área que inclui a floresta tropical amazônica. Na segunda metade deste século, a terra secará e desertos surgirão. As florestas começarão a desaparecer a partir da foz do rio Amazonas. Em 2100, 2/3 da floresta terão sido destruídos. No lugar da floresta, haverá um deserto vasto maior que a Península Árabe. A simulação não inclui desflorestamento feito por humanos. É um desflorestamento indireto causado pelo aquecimento global e mostra que o efeito estufa é uma ameaça tão grave quanto o desflorestamento direto. A simulação mostra como a desertificação do rio Amazonas ocorrerá. Haverá pouquíssima chuva, por isso as plantas não terão água suficiente. Muitas árvores definharão. Depois que uma área secar, isso acelerará o efeito em outras áreas. Um matagal de savana vai surgir. Depois ele se tornará grama. Na medida em que o clima secar, nem a grama resistirá. Em 2100, o poderoso rio Amazonas estará ressequido e se tornará uma extensão do deserto. A falta de água tem sacrificado a produção agrícola em todo o mundo. Esta projeção, feita pelo simulador terrestre, mostra a produção de alimentos no futuro. As áreas verdes mostram o aumento da produção de alimentos. As vermelhas mostram a diminuição. No norte frio, um pequeno aumento de temperatura pode aumentar a produção, mas na maioria dos países tropicais e subtropicais, o clima mais quente significa menos alimento. O Mediterrâneo, a África e o sudeste da Ásia padecerão seriamente. Mas a maior perda de colheitas será nos Estados Unidos e na América Central. Em alguns locais, a produção cairá para menos da metade. Um exército de inspetores de saúde está no ataque, e as redes de borboletas são as armas. O inimigo é uma espécie de mosquito africano que carrega o vírus mortífero da dengue, e o aquecimento global é aliado do inseto. Como algo tão pequeno pode ser tão letal? Começando na África, o habitat do mosquito se estende pelos trópicos até o sul de Taiwan, seu limite ao norte. O vírus da dengue provoca a febre da dengue. Quando os mosquitos infectados picam as pessoas, o vírus penetra no corpo. Os infectados sofrem erupções cutâneas e uma febre de quase 40 graus. O vírus da dengue chega a Taiwan vindo dos mares todo ano. Mas quando a temperatura cai abaixo de 20 graus, o mosquito que carrega o vírus e todas suas larvas morrem. No inverno, o mosquito é exterminado. Mas agora, os hóspedes indesejáveis estão ficando por mais tempo. Historicamente, as temperaturas de inverno em Taiwan caem abaixo dos 20 graus e têm eliminado o vírus. Mas desde 1997, as temperaturas têm permanecido acima deste limite crucial, e o mosquito e o vírus letal que ele carrega sobrevivem o ano todo. As larvas do mosquito que carrega o vírus da dengue conseguiram sobreviver ao inverno de 2001 e 2002, causando uma epidemia. Para prevenir que a infecção se espalhe na cidade de Kaohsiung, sempre que um caso é confirmado, uma exterminação em grande escala do mosquito é realizada. Esta dedetização é feita em 10.000 casas. A aplicação de pesticidas é feita dentro e fora das casas.
A dedetização é um trabalho difícil, mas ela tem evitado a repetição da epidemia de 2002. Mas as autoridades de Taiwan temem que a febre da dengue possa um dia se espalhar por toda a ilha de Taiwan. Não é só um problema de Taiwan. O aquecimento global está criando novos locais de reprodução deste vírus. A dengue é uma doença grave. Metade da população do mundo estará em risco em 2080. Se o clima continuar esquentando, veremos mosquitos transmissores de doenças em nosso quintal? Podemos calcular a disseminação da febre da dengue e doenças similares monitorando as mudanças de temperaturas no mundo? Aqui, as áreas em vermelho escuro no mapa mostram regiões de alto risco. Em 2080, mais partes da África e Índia estarão em risco, assim como regiões ao sul dos Estados Unidos e Japão. Hoje, 2,5 bilhões de pessoas vivem em áreas de risco. Em 2080, o número ultrapassará os 5 bilhões. De acordo, as simulações de computador nos ajudam a prever o futuro do planeta. Elas mostram um mundo sob ataque. O clima inóspito e as variações climáticas causarão danos sociais, econômicos e ambientais que não podem ser recuperados. O panorama ambiental mostra que o mundo está em perigo e que devemos fazer algo a respeito agora. Com as simulações de nosso planeta em perigo, será que os governos se unirão para reduzir as causas das mudanças climáticas no planeta? Se o mundo reverter as mudanças climáticas, voltaremos a ter um mundo seguro. Os governos devem se unir às indústrias e trabalharem juntos com a sociedade para evitar as mudanças climáticas previstas. Que mundo queremos para os nossos filhos e netos? Se quisermos deixar um mundo vibrante e abundante, com corais, florestas, temos que impedir as mudanças climáticas. A raça humana tem a sabedoria para salvar o mundo? Enquanto o debate continua, as temperaturas continuam subindo, nos levando a um ponto onde não há mais volta.